Oi, crianças, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos estudar a página 213 a 222. Tema: Números, uma grande invenção da humanidade. Você já percebeu como os números são importantes em nossa vida? Tudo envolve número, não é mesmo? A invenção deles é muito antiga, iniciando quando o ser humano sentiu necessidade de contar seus pertences ou fazer medições. A realização de contagens e o registro de medidas se desenvolveram gradativamente e foram evoluindo de uma civilização para outra. Nos dias atuais, além de serem usados para contagem e registro de medidas, os números têm outras finalidades. Vamos conhecer um pouco mais essa invenção? As civilizações antigas não usavam os mesmos símbolos que usamos hoje. Nossos símbolos, chamados algarismos, compõem um sistema de numeração indo-arábico, que foi criado pela civilização hindu na Índia e difundido pelos árabes. Mas outras civilizações, como a egípcia e a romana, também desenvolveram os próprios tipos de algarismo. Como você viu nas aulas anteriores, algumas palavras têm um traço, pois são compostas de duas palavras. Em indo-arábico, temos a junção das palavras hindu e arábico, referente aos árabes. Como você imagina que tenha sido a invenção dos números? Veja como as civilizações registravam as quantidades de 1 a 10. Então, nós temos aqui, os indo-arábicos, de 1 a 10, os egípcios e os romanos. O indo-arábico usa um algarismo para cada quantidade até o 9. Então, tem um algarismo para cada quantidade até o 9. O egípcio usa o mesmo símbolo para representar até o 9. Então, do 1 ao 9, ele usou o mesmo símbolo, ele usou o pauzinho. Ele só vai acrescentando 1, 2, 3, vai acrescentando os pauzinhos. E de 10 a 90, o outro símbolo por adição, que esse aqui parece um U ao contrário. E também 10, 20, 20 no caso são 2, né? Vai aumentando. E o romano usa símbolos para os números 1, 5, 10 e 50. E com os símbolos registram até o 99. Então, o número 1 é um pauzinho, o 5 parece um V, o 10 um X e o 50 que não está mostrando aqui é o L. Trocar ideias. 1. Quais são as semelhanças e as diferenças entre os registros apresentados na tabela? A semelhança. Eles usam símbolos para representar as quantidades. Então, isso é semelhante. E a diferença? No sistema indo-arábico, há 10 algarismos diferentes. No egípcio, usamos 2 símbolos que podem se repetir 9 vezes. E no sistema romano, usam apenas 3 símbolos. Então, aqui no indo-arábico, há 10 algarismos, que é do 1, que é no caso do 0 ao 9. Então, são 10 algarismos. O egípcio, eles usam 2, que é o pauzinho, e esse aqui que parece um U ao contrário, né? E ele pode se repetir 9 vezes. E o romano usam 3 símbolos. Aqui, né? Nessa tabela, ele usa 3 símbolos, que é o 1, o 5 e o 10. Número 2. Como você acha que os egípcios registravam o número 12? Como que vocês acham? Vamos pensar, Se o 10 é representado por esse símbolo aqui, e o 2 é assim, né? 2 pauzinhos, então, provavelmente, seria assim,
agora nós vamos ver aqui no indo-arábico e no egípcio. E vamos registrar do 11 ao 20. Então, aqui, no indo-arábico, como que é o 11? Isso! Ó. E no egípcio? Assim? E 1. O 12. E no egípcio? 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 e o 20. Tá? Então, registramos aqui do 11 ao 20, no indo-arábico e no egípcio. O difícil daqui é, às vezes, acabar esquecendo os pauzinhos, né? E aí vira outro número. Você sabia? Os algarismos romanos foram inventados há mais de 2000 anos e ainda são usados para numerar capítulos de livros, representar as horas em relógios e indicar datas. Então, nós temos aqui um relógio antigo, né? E os números, ó, são todos em algarismos romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui em outros exemplos, ó. A Rainha Elizabeth II. Aqui o capítulo desse livro, ó, é o terceiro capítulo, ó, capítulo 3. E aqui também os papas, eles têm um nome, né, e uma numeração, ó, João 23. Tema: números para representar códigos. Nos dias de hoje, os números também são usados para representar códigos de identificação. Vamos conhecer alguns? Então, nós temos aqui o código de barras, placa de carro, número de telefone, e o RG, que é a carteira de identidade com o número de registro geral. Ó. Esse aqui é o número do RG. Trocar ideias. Observe as imagens acima. Você conhece os códigos que aparecem nelas? Se sim, comente para que elas servem, para que eles servem. Vocês conhecem? Sim, então vamos lá. O primeiro. São códigos que permitem contactar as pessoas. O código de barras, ó, são códigos que permitem identificar produtos. Quando a gente vai no supermercado, né, que eles vão passando ali, eles olham esse código aqui, aí aparece ali no televisorzinho do supermercado, né, qual que é o produto e o preço dele. A placa de carro são códigos que permitem identificar os veículos. Né, com a placa do carro vai saber de quem que é. E se fizer alguma infração ali de trânsito, vão saber quem foi a pessoa. O RG são códigos que permitem a identificação de pessoas. Né? Você sabe quem é a pessoa, o nome do pai, o nome da mãe, o número dele, né? A data de nascimento. Número 1, página 216. Você conhece outros tipos de código? Escreva-os. Eu acredito que sim. Ó, nós temos o CEP. Né? Sempre nós chegamos numa rua, tem a placa, o nome da rua. E aqui o código, né? Código postal, que é o número. CPF, que é o cadastro de pessoas físicas. O título de eleitor, né? Quando a pessoa vai votar. E a senha do banco. Né? Você precisa aí colocar o código, a sua senha. Você sabia?
Nos códigos, os algarismos são também chamados de dígitos. Dígito é uma palavra de origem latina que significa dedos. Olha que legal! Então, a palavra dígito significa dedos. Atividade 2. Vamos explorar os dados dos códigos anteriores. Quantos dígitos tem o código de barras? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, tem 13 dígitos. B. Quantos números tem o registro geral, o RG? Você já tem RG? Então, vamos ver, ó. A gente identifica ele aqui e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O RG tem 9 dígitos. E aqui vocês vão responder, né, se vocês têm ou não RG. Aqui é um exemplo, tá? Um menininho dizendo que ele tem RG. O Eduardo. C. Futuramente, as placas de carros brasileiras serão formadas por 4 letras e 3 algarismos. Crie 2 placas de carro. Então, aqui é um exemplo, né, de placas. Essa placa é nova, então ela tem 4 letras e 3 algarismos. Vamos fazer aqui 2 placas? Vamos criar aqui, ó. PMT 1A56. Rio. RYO 2B65. Tá? É um exemplo. Eu usei 4 letras e 3 algarismos. Tema: números para indicar ordem. Muito bom isso aqui, hein? Ó, os números também são usados para indicar ordem. Eles servem para ordenar objetos, pessoas, meses do ano, dias da semana e acontecimentos. Por exemplo, janeiro é o primeiro mês do ano. E você está no primeiro ano. Esse tipo de número é chamado de numeral ordinal, porque vem da palavra ordem. Esses numerais são escritos e falados no masculino e no feminino. Observe. Primeiro, ó, então é o 1 e aqui uma letrinha O. Primeira, ó, é o 1 e a letrinha A. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o primeiro dia do mês, que é o número 1, é o primeiro dia do mês. Mas esse aqui, ó, é a primeira semana do mês. Então, quando é no masculino, eu falo com o, né? Primeiro. E quando é no feminino, eu falo primeira. Assim como também segundo, segunda, terceiro, terceira, tá? Ele muda para o masculino e o feminino. Em quais situações usamos os números ordinais? Agora vocês vão ver quantas situações nós usamos. Então, nós temos aqui um prédio e aqui tem os andares do prédio, ó. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º e 15º. É um prédio bem alto, olha quantos andares. Nós vemos também os números ordinais quando nós temos aqui uma competição, né? E aqui foi o campeão, então ele ficou em primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Nós vemos também
aqui no ano, né? Que cada criança estuda o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto e quinto. Vocês estão aqui, ó, no primeiro ano. Nós vemos também em fila, quando a professora fala assim, quem vai ser o primeiro da fila? Então, ó, a professora aqui, ó, primeiro, no caso é uma menininha, primeira, ele, segundo, terceira, quarto, quinto e ela é a sexta. Tá? Então, nós encontramos aqui os números em várias situações. Vocês não lembravam muito esse nome, mas vocês já ouviram muito a professora falar. Naquele videozinho dos numerais, né, que o número 1 é o primeiro da fila, ele olha para a professora, também. Eu falo muito em números ordinais, que são os números que representam ordem. Veja como registramos e lemos os numerais ordinais até o 12. Ó. Então, nós falamos assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí, quando eu chego no décimo, vocês viram aqui que cada vez era uma palavra diferente. Quando eu chego no décimo, eu repito, ó. Eu escrevo décimo de novo e coloco o primeiro, ó. Então, eu faço isso, ó, isso aqui, mais isso, ó. Décimo primeiro. No 12 aqui, ó. Eu repito o décimo e acrescento o segundo, ó. Décimo segundo. Tá? Então, do primeiro ao décimo é uma palavra diferente, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E depois, eu só repito aqui o décimo e coloco aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Aí, eu cheguei aqui no nono, né? Quando eu chego aqui, o que eu faço? Aí vai mudar a palavra, tá? Que vai ser vigésimo, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Por enquanto, vamos ficar aqui no 12, que é o 12º. Atividade 1. Observe a imagem das crianças entrando no ônibus escolar. Identifique quem são as crianças e escreva o nome delas nos retângulos. Então, aqui. Ana é a primeira da fila. Então, a Ana é essa aqui. Vamos colocar o nome dela. B. Thomas é o terceiro da fila. Ó, ela é a primeira, segundo, terceiro. Então, esse aqui, ó, é o Thomas. C. Paulo está entre Ana e Thomas. Ó, se ele está entre, ele está no meio da Ana e do Thomas. Então, esse aqui é o Paulo. Qual a posição dele? Vamos ver, ó. Ela é a primeira, ele é o segundo. Então, ele é o segundo da fila. D. Francisco está atrás de Thomas. Ó, Thomas é esse, certo? O Francisco está atrás. Então, vamos colocar aqui, ó, Francisco. E vamos ver qual que é a posição dele na fila. Então, ó, a Ana, primeira. O Paulo, segundo. O Thomas, terceiro. O Francisco é o quarto. Então, eu coloco aqui o 4 e a bolinha do O, quarto. Muito bem. E Beatriz está atrás de Francisco. Ó. O Francisco é esse aqui, ó. Então, ela está atrás. Se ela está atrás, vamos marcar o nome aqui, ó. Beatriz. E qual é a posição dela na fila? Vamos ver, ó. Ana, primeira. Paulo, segundo. Thomas, terceiro. Francisco, quarto. A Beatriz é a quinta da fila. 2. As meninas do primeiro ano participaram de uma prova de natação.
Escreva nos retângulos o nome das primeiras colocadas, sabendo que na parte mais alta do pódio está Rafaela, a primeira colocada. Então, vamos colocar aqui, Rafaela. A Aline está à direita da primeira colocada. Vamos colocar aqui, ó. Pra cá é direita, pra cá é esquerda. Então, se a Aline está à direita, então essa aqui é a Aline. E por último, Marcela está à esquerda, ó, à esquerda de Rafaela. Então, aqui nós colocamos Marcela. 3. Você conheceu os numerais ordinais até o 12º. Agora, escreva no quadro o nome dos numerais ordinais até o 20º. Vocês lembram que eu falei que do 1º ao 9º, a gente usa uma palavra diferente, né? 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Quando chega no 10º, os seguintes vão repetir a palavra 10º e colocar 1º, 2º. Então, o 10 é 10º. Aí o 11 seria 11º e o 12, 12º. Aqui, então, eu escrevo a palavra 10º, tá vendo como eu repito? E escrevo o 3º. Por quê? Porque é o 3 aqui, né? Então, é o 13º. Aqui, ó, eu repito o 10º e acrescento 4º, porque é o número 4 aqui. 15º, porque é o número 5, então ele é o 5º. Então, eu repito o 10º e coloco o 5º. 16º. 17º, 18º, 19º. Aí eu falei assim para vocês, mas aqui, será que ia ser o mesmo nome? Não, né? Aí muda, vira 20º. E olha que legal. Também, nos próximos, vai repetir a palavra 20º e só ir acrescentando 1º, 2º, 3º, 4º, tá? Para ir ficando mais fácil. Tema: ler e entender placas. Algumas pessoas têm o direito de ser atendidas primeiro. Em muitos lugares, conhecer as placas que organizam a ordem de atendimento pode nos ajudar a compreender melhor e a respeitar esse direito. Vamos ver como isso é possível? Então, as pessoas, né, têm o direito de ser atendidas primeiro em muitos lugares. Nós vamos conhecer essas placas, então, que organizam esse atendimento, para saber a ordem, tá bom? Vamos ver. Observe algumas placas que encontramos em locais como bancos, transportes públicos, lojas, hospitais. Então, aqui nós temos uma placa de atendimento preferencial. E aqui nessa outra placa é sobre o assento, né? Quem pode ter preferência no assento. Então, aqui, assento preferencial para obesos, gestantes, pessoas com bebês ou crianças de colo, idosos e pessoas com deficiência. Ausente pessoas nessas condições, o uso é livre. Então, se não tiver pessoas que precisem de um atendimento preferencial, aí o uso é livre. É muito importante você conhecer essas placas, tá? As pessoas precisam ler, entender e respeitar as prioridades de atendimento em bancos, vagas de estacionamentos, hospitais, clínicas médicas, escolas, serviços públicos, banheiros públicos. Normalmente, quando a gente vai num estacionamento, as vagas mais fáceis são as vagas que são mais perto ali da porta de entrada. E normalmente é reservado para o cadeirante, né? Porque ele tem dificuldade, então eles colocam mais perto, e do idoso. Então, essas vagas, tá escrito no chão, ou tá a placa, é porque fica mais perto da porta de entrada da loja. Trocar ideias. Você já viu placas desse tipo em algum lugar? Onde?
Ah, eu imagino que vocês já viram sim. Sim, já vi em bancos, hospitais, banheiros públicos, cinemas, mercados e ônibus. 2. O que essas placas indicam para quem vai entrar em uma fila ou em algum transporte público? O que elas indicam? Indicam que essas pessoas têm direito ao atendimento prioritário. Significa que elas serão atendidas em primeiro lugar. Tá? Então, é isso que significa, elas serão atendidas em primeiro lugar. Porque há uma necessidade e a gente tem que ser educado e respeitar. Olha aqui o depoimento. Quando estava na escola, um colega reclamou que a amiga com deficiência pegaria a merenda antes dele. Olha que falta de educação. A criança que tem deficiência, ela tem direito de ir na frente. E tem comida para todos. Né? Esse menininho aí que reclamou, esse colega, é muito mal educado, não consegue entender, mas é importante às vezes a gente falar essas coisas para ver que realmente existe. Mas a gente pode ser muito educado e deixar as pessoas irem na frente porque é o direito delas. Atividade 1, página 220. De acordo com as placas, escreva quais são as pessoas que têm direito a atendimento preferencial. Ó, deficientes físicos, idosos, pessoas com criança de colo, obesos e gestantes, tá? Então, de acordo com as placas, são essas pessoas que têm atendimento preferencial. Deficiente físico, idosos, pessoas com criança de colo, obesos e gestantes. 2. Coloque números ordinais abaixo de cada pessoa representada na fila de atendimento preferencial. No primeiro lugar está uma idosa. Depois responda as questões. Entre as prioridades, a ordem é estabelecida pela ordem de chegada. Então, quando nós temos várias pessoas com necessidades, né, que têm prioridades, que é o caso aqui, você pensa assim, mas qual que é a ordem? Quem tem que ser primeiro e quem tem que ser o segundo? Então, eles falam o seguinte, que entre as prioridades, a ordem é estabelecida pela ordem de chegada. Então, quando nós temos várias pessoas com necessidades, o que se estabelece é a ordem de chegada. Então, nós temos aqui primeira, segunda, terceiro, quarta e quinto. Quem está ocupando a segunda posição na fila? Quem é a pessoa que está na segunda posição? A grávida. B. A última pessoa ocupa qual posição na fila? A última pessoa ocupa qual posição? Muito bem, a quinta posição. C. A penúltima pessoa ocupa qual posição? Ó, penúltima. Ele é o último, a penúltima é a anterior. É a quarta posição. D. O direito ao atendimento preferencial está sendo respeitado nessa fila? Explique sua resposta. Está sendo? Sim, está sendo respeitado pelo que observamos na fila. E, analisando a fila, quem está em primeiro lugar e quem chegou por último? E explique o porquê. Quem está em primeiro lugar? A idosa.
E por último, esse senhor aqui. Ó, quem chegou primeiro foi a idosa e por último foi o senhor. Foi respeitado a ordem de chegada. Tarefa, página 222. 1. Todos os endereços de um município têm um código. É o código de endereçamento postal, mais conhecido como CEP. Preencha o formulário com seu endereço. Peça ajuda a um adulto que mora com você. Então, vocês vão colocar aqui, né? O endereço da casa de vocês, a rua, o número, o bairro, a cidade que é Barretos, estado de São Paulo e aqui é o CEP. O CEP nós encontramos, como eu falei, quando tem placa na rua, mostra qual que é o CEP. E os correios também têm o CEP. É muito importante isso aqui. Quando nós fazemos uma encomenda, né, que chega por correio, tem que ter aqui esse código, que é o código de endereçamento postal. Número 2. Observe a cena de uma fila de supermercado. A. O que você acha que o rapaz está falando para a moça de vestido? Ó, o que vocês acham que ele está falando? Ele está fazendo um sinalzinho assim com a mão. Ó, ele está fazendo assim, ó. Ele está pedindo para ela passar na frente. O que você acha da atitude dele? Correta, né? Tá certinho. Letra B. Depois que a moça de vestido passar na frente do rapaz, que posição cada pessoa vai ocupar na fila? Então, ó, ela vai ser a primeira, ele vai ser o segundo e aqui a moça a terceira. Tá? Vocês vão registrar com números ordinais, que foram esses que nós aprendemos. Primeiro, segundo, terceiro, tá? Tchau, crianças! A nossa aula terminou. Não é uma história da carochinha, é uma história da Carolinha. Vocês agora vão escutar uma historinha que ela vai contar. A fila dos números. Era uma vez uma escola onde os alunos eram os números. A professora era o número 0. Todos os dias, a professora fazia uma fila para levar os alunos para o refeitório. Ela gostava de ordem e posicionava os alunos números do menor para o maior. O primeiro da fila era o número 1, que, muito obediente, sempre olhava para frente. Não olhava nem para a direita, nem para a esquerda. Seguindo seu exemplo, vinha em segundo lugar o número 2. Em terceiro, o número 3. E em quarto, o número 4. Todos olhando para frente. Mas, para a surpresa da professora 0, o quinto número, o número 5, estava sempre olhando para trás, com toda a sua atenção no outro número que vinha, o número 6, que também, muito desatento, estava sempre olhando para trás. A professora falava: vocês vão tropeçar, mas não tinha jeito. O número 5 e o número 6 estavam sempre olhando para trás. Para alívio da professora, o número 7 não seguia o exemplo do 5 e do 6. Ele olhava para frente. O número 8 gostava de olhar para o lado. Sorria para os outros alunos. Por fim, o número 9, muito obediente, também olhava para frente.
Por isso, na fila dos números, todos estão virados para frente. Somente os 5 e o 6 olham para trás. Apesar do 8 olhar para os lados, ele também é muito obediente. É facinho de lembrar. Todos olham para frente e só os 5 e o 6 olham para trás.